também de contenção de despesas, a redução do tamanho da decoração de Natal também para conter despesas, e o prefeito Paranhos mais uma vez destacou a dificuldade do município com relação aos repasses que não estão vindo conforme deveriam dos governos estadual e federal. Ao mesmo tempo, nós trouxemos a notícia no mesmo dia, inclusive, sobre o recorde de arrecadação registrado pelo impostômetro do estado de São Paulo, que bateu mais de 2 trilhões de reais em impostos, tributos pagos por todos nós brasileiros até esse mês de setembro. Eu estou com o impostômetro aberto aqui. Para quem tiver oportunidade, nunca viu ainda, abra no seu celular, no seu computador, você vai ver ali como é curioso, o número não para, né? A arrecadação não para de contar. Hoje, nesse momento, já estamos com 2 trilhões e 42 bilhões de reais arrecadados, 996 milhões, e aí a casa dos 1.000 para frente não tem nem como falar, porque ela não para de girar. Qual é o endereço? Impostômetro.com.br. E aí recebemos algumas participações de ouvintes que sempre interagem conosco, e uma das perguntas foi a seguinte: como pode, se a gente está batendo recorde na arrecadação, com o impostômetro cada vez mais cedo registrando valores mais altos, e a gente ouve um discurso do poder público de que os repasses não estão vindo, não está arrecadando o suficiente, teve queda na arrecadação? Então, para entender como é que isso funciona, nós convidamos o economista Rui São Pedro, que está presente no Capital Geral, para tentar dar uma luz para a gente, né, professor? O senhor que entende de economia, sabe como é que funciona essa conta aí. Como pode arrecadar mais e, ao mesmo tempo, os governos dizendo que está faltando dinheiro, que a arrecadação teve queda? Na realidade, bom dia. Bom dia. Na realidade, o que acontece é o seguinte: se você falar o ano passado, nós tínhamos o valor do produto X. Nós estamos em 2023, em setembro, e o produto X lá atrás foi para X mais Y mais Z. Então é óbvio que, com certeza, se você tinha um imposto sobre um determinado produto que custava 10, que representava um valor X, hoje esse mesmo produto não custa 10, custa 15, custa 20. É claro que o X aumentou proporcionalmente ao valor do produto anterior. Então, você veja bem, isso é um valor de 10, esse é um exemplo, um valor hipotético. Se você pagava 10 no ano passado e você está pagando no mesmo produto 15, vamos dar um exemplo que tem acontecido agora recentemente. Eu tenho ido no supermercado, semana passada, tomate, R$12 o quilo, R$11,98. O ano passado o tomate não estava nesse valor. Então, o imposto sobre o tomate o ano passado sobre 5 é totalmente diferente do valor do imposto do tomate sobre 12. Então, isso se demonstra que realmente o governo está arrecadando mais em relação do aumento dos produtos que a gente encontra na prateleira do supermercado. Compensação, tem produtos que diminuíram, né? A carne, por exemplo, óleo de soja. O soja está diretamente ligado à capacidade de produção de grãos, porque o Brasil bateu recorde. Sim. E vamos ver se agora, com a saída do soja americano, porque eles já plantaram, já colheram, agora nós estamos no período de plantio, se vai refletir a mesma situação. Porque o soja baixou não somente no mercado brasileiro, mas ele baixou em função que ele é uma cotação do mercado internacional. Mas aí também implica numa redução de arrecadação nesse produto, com certeza. Mas é assim, o que se fala a respeito de que não tem repassado, duas coisas são completamente e extremamente explicáveis em relação a isso. Eu digo assim, explica, mas não justifica. Explica a redução do valor do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que tem que ser passado para os municípios. Dois fatores que extremamente contribuem, eu até fiz uma colinha aqui. Há uma redução da arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, não da pessoa física, e há um aumento da restituição do imposto de renda. Você veja bem, se você tem uma arrecadação menor de imposto de renda da pessoa jurídica e um aumento mais do que proporcional da restituição do imposto de renda, algum lugar vai ser sacrificado. E, infelizmente, o repasse aos municípios é que está sendo prejudicado em relação a tudo isso. E a gente tem observado que o governo tem que ir atrás de mais de 160 bilhões para o ano que vem. Isso mesmo. Para o ano que vem. E para esse ano, para resolver esse restinho de ano e esse socorro aí dos prefeitos estão pedindo, solicitando, como é que fica? Não fica. Não vem? Não vem.
Infelizmente não vem, não tem de onde você buscar recursos. E assim, se o governo quiser emitir moeda, o governo consegue emitir moeda. Só que daí vai gerar uma consequência extremamente drástica para o mercado, que nós não gostamos. Né? Essa população que vive no Brasil hoje, eu vivi uma época em que nós tínhamos uma hiperinflação, onde você tinha a maquininha que etiquetava logo de manhã 1%, no meio-dia mais 1% sobre o valor final e no final do dia mais 1% sobre o valor final de todo o dia. Então, se o governo começar a emitir moeda para bancar os seus custos, que é uma moeda sem lastro, vai gerar uma coisa que nós temos chamado de inflação. Aí sim você vai ver os preços realmente despencarem. Então você veja bem, os produtos de forma geral subiram, poucos desceram. Você veja bem, o reflexo do aumento do preço dos produtos está diretamente ligado aos combustíveis. O Brasil, infelizmente, depende da sua frota de transporte de mercadorias no mercado brasileiro via rodoviária. Ao preço do diesel, onde é que já se viu falar no Brasil que o diesel seria mais caro que a gasolina? Né? Tivemos esse processo aí. Era sabido que o preço dos combustíveis não voltariam ao patamar de R$7, mas com certeza não ficariam no patamar que estavam, a R$ 4,99, R$ 4,89, em função da retirada temporária do ICMS dos combustíveis, dos impostos federais sobre os combustíveis. E isso é um reflexo, porque os custos aumentaram. Aumentou para o processo municipal, para o processo estadual, para o processo federal e para o consumidor de forma geral. Fazendo uma comparação aqui como se fosse a gente, né? Eu tive um aumento de salário, estou ganhando mais esse ano, mas a minha despesa também aumentou no final do mês. Está sobrando menos dinheiro para eu distribuir entre a minha família. Com filhos, quer dizer, com certeza. O sistema é assim, né? O sistema você veja bem, aquele aumento que o governo fez de reajuste do salário de 1.212 para 1.302 e depois para 1.320, com certeza a inflação já comeu isso faz muito tempo. Porque o primeiro aumento do salário mínimo desse ano foi em janeiro, que mudaram-se a tabela da atualização do valor do salário mínimo, que era sempre no dia 1º de maio, depois veio para janeiro e ficou em janeiro. E a atual governança que nós temos mandou, primeiro, acatou aquele valor do aumento do salário mínimo para 1.302 a partir do dia 1º de janeiro, que era o que o governo anterior havia estabelecido, mas disse que o valor do salário mínimo iria para 1.320 a partir de maio. E foi o que aconteceu. Só que o valor do aumento é inferior à inflação. Nós estamos falando de inflação real, bem entendido. A inflação oficial é outra que o governo divulga, né, em função de interesses políticos e etc. Como é que fica para o resto do ano? O que o brasileiro pode esperar para os próximos meses? Eu digo para você que o brasileiro tem que entender que ele tem que aprender a apertar o cinto. Se ele apertou um botão, ele vai ter que apertar 2. Eu sempre tenho dito isso. Que acha que está ruim, é capaz de ficar um pouquinho pior em função de processos inflacionários que vêm aí, em função desses valores que você está dizendo que já tem um déficit para o ano que vem de 160. Então, de algum lugar vai sair essa conta. E da onde que vai sair essa conta? Quando se fala, toda vez que se comenta na televisão, rádio, jornal ou internet, que o governo está fazendo uma reavaliação de impostos, né? O reajuste, né? de impostos e carga tributária, ICMS, INS, previdenciário, eu já tenho medo porque no Brasil essa palavra ela subentende-se aumento de carga tributária para o trabalhador. A gente está falando de reforma tributária, está tramitando no Senado agora o projeto da reforma. E os prefeitos têm isso na sua pauta, de que a reforma tributária, se feita da maneira correta, pode trazer um alívio para os municípios, para os estados. Tomara que isso aconteça, né? E tomara que realmente as coisas tomem rumo para isso, né? Para que dê esse alívio para os municípios e os estados. Você veja bem, esse problema que as prefeituras, aqui principalmente do Oeste Paranaense, em função da AMOP, né? Que participam da AMOP, são 16 estados do Brasil que se sentiram
prejudicados em relação aos seus municípios a respeito do fundo de participação dos municípios. Então eles fizeram uma greve em relação, uma greve entre aspas, em relação ao dia 7 de setembro. Então não é só a região, mas a gente pensa assim, é só Cascavel ou região. Não. Vários estados, né? Vários estados. São 16 estados do Brasil que estão na mesma situação, né, da diminuição do repasse desses impostos passados para os municípios. Eu trouxe uma colinha dizendo assim, em 2022, no primeiro decênio, foi mandado para os municípios pouco mais de 9 bilhões. No mesmo período de 2023, foi passado para os municípios 7 bilhões. Você veja bem, nós temos uma diferença de 2 bilhões. Os custos aumentaram e os recursos foram menores. Com certeza. Por que eu... Conclua, por favor. Não, só eu fazer a observação do valor de Cascavel, que segundo o prefeito Paranhos, falou aqui no Capital Geral, inclusive, numa conta rápida, só Cascavel deixou de receber pelo menos 70 milhões de reais esse ano de repasse. Provavelmente. 70 milhões é grana pra caramba para uma cidade como Cascavel. A cifra que a gente tem é gigante, é astronômica, bilionária. Sim. Mas os repasses, de uma certa forma, para os municípios, os valores, 70 milhões para 7 bilhões, nós estamos falando aí em 0,1%. E você veja bem, reflete para o município, claro que 70 milhões para Cascavel é uma cifra. Porque quando se fala o orçamento de Cascavel vai passar de 1 bilhão e tanto, mas ele junta tudo isso na expectativa de receber esse valor, né? Com certeza, isso faz parte da somatória, né? Para com que o prefeito tenha condições de poder administrar o município. Bom, a questão econômica está muito caminha paralela à política. Muito se fala em aumentar imposto, porque o governo tem que arrecadar. A gente só ouve falar que o governo tem que receber mais, porque ele também gasta mais, mas ele não aperta o cinto dele, né? Ele não diminui a máquina, o tamanho do Estado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Exatamente. Sabe? Ele que deveria ser o primeiro a dar o exemplo, né? É como se você quem é o teu exemplo em casa, pai, mãe, e aí você entende que o Estado, quando eu digo a federação como um todo, deveria dar o exemplo, apertar o próprio cinto para entender e mostrar para os governos estaduais, governos municipais e, consequentemente, isso para as famílias. Isso não acontece. Você veja bem, se você parar para pensar que o governo cria dívidas de forma contínua em relação a 160, já temos um pensamento de que nós estamos em setembro, tem mais ainda 3 meses para acabar o ano, e já está pensando que tem um déficit ano que vem de 160 bilhões. De algum lugar isso vai ter que sair. Infelizmente, quem vai pagar essa conta é o trabalhador brasileiro de alguma forma. Uma delas, através do aumento do preço. Se aumentou o preço dos produtos, consequentemente o poder de compra dele é menor. Mas o governo arrecada mais em função do aumento do preço dos produtos. Tem uns que diminuíram, mas aí você falou assim, tem uns produtos que diminuíram, então faz proporcionalmente. Quantos produtos diminuíram e quantos produtos subiram? Há uma desproporção. Há uma desproporção. Então o governo falava que eu não conseguia, mas eu tinha que voltar a colocar imposto nos combustíveis, o ICMS. Depois veio o aumento, a reposição dos impostos federais. Mas espera um pouquinho. Quantas vezes mais foi vendido gasolina lá atrás e com diesel com valores mais baixos? Arrecada-se menos por litro vendido, mas no volume total arrecada-se mais. De venda, né? E aí não é isso que o governo divulga para a população. Infelizmente, essa é uma seara que a gente vive no Brasil. Como diria o poeta, tudo que pinta de novo, pinta nas costas do povo. Com certeza. Ou um pouco mais para baixo. Isso mesmo. Um abraço, professor Rui São Pedro. Precisando disponha. Eu que agradeço o convite. Bom dia. Economista Rui São